versos 1 ao 7, estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada. A palavra do Senhor diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vou ler a partir do verso 6 novamente. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito. Está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúsculo. Isso significa que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua presença. Podemos estar aqui nesta manhã, ouvir da Tua voz, sermos alimentados, tocados pelo Senhor. E agora nós clamamos mais uma vez, Abba, Pai, faz mais uma vez, fala conosco. Usa, Senhor, agora a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. Aquele que chega nessa noite para ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos oriente, que o Senhor traga a nós, a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Que o Teu Espírito agora possa mover, Senhor, circunstâncias. Visita o coração desse homem aqui presente, desta mulher, e também daquele que me acompanha agora online, aonde esta pessoa está. No dia em que ela estiver vendo esta palavra, atraia, Senhor, o Teu Espírito ao coração dos Teus filhos. Que o Senhor transforme vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu quero nessa noite ministrar a você sobre o tema maturidade. Maturidade. Alguns dias atrás, Deus me deu essa palavra, acho que eu cheguei a compartilhar com os irmãos, que logo eu estaria ministrando uma palavra sobre maturidade. Primeiro, deixa eu te explicar o que é maturidade. Biologicamente, eu poderia usar o exemplo de uma fruta. Quem é que gosta de manga? Manga. E manga tem estação, não tem? Tem o tempo de comer a manga. E a manga fica madura, apesar de alguns não esperarem o tempo da manga madurar. Normalmente, a minha esposa, por exemplo, ela come muita manga verde com sal, né? Eu vejo que não é só ela. Mas vemos que há um tempo dela se tornar madura. Muitos alimentos passam por um processo onde você compra o abacate. Quem gosta de abacate? O abacate, olha à vontade, né? Tem gente que vai sair daqui. O abacate é uma comida maravilhosa, mas você tem que esperar ele amadurecer para chegar o tempo dele ficar pronto para ser consumido. Uma pessoa, por exemplo, todos nós nos desenvolvemos e chegamos a um tempo de se tornar alguém maduro, alguém desenvolvido. Por exemplo, fisicamente, eu tenho 2 sobrinhas, uma de 6 meses e a outra de 2 anos e pouquinho, certo? A de 6 meses, até pouco tempo atrás, ela somente mamava no peito. Agora, com 6 meses, ela já está experimentando algumas comidas mais fortes. A de 2 anos e meio já come comidas mais fortes ainda. E quando o tempo vai passando, nós ficamos então sujeitos, temos condições de receber alimentos mais fortes. Por exemplo, não se pode dar uma feijoada para minha sobrinha de 6 meses, porque ela não tem estrutura
para comer uma feijoada, ela não é madura o suficiente, ela não é desenvolvida o suficiente para comer uma comida como essa. Então assim nós entendemos um pouco da maturidade. Eu posso falar um pouquinho sobre a maturidade psicológica, emocional, que é a capacidade de lidar com situações de forma equilibrada. Você conhece alguém maduro emocionalmente? Você conhece alguém que é um homem ou uma mulher equilibrado? Você conhece alguém que é um homem ou uma mulher desequilibrado? Não olha para o lado, fique por favor com os olhos em mim. Você conhece alguém que é desequilibrado emocionalmente? Alguém que não consegue controlar as suas emoções? A pessoa que é equilibrada, ela é alguém que assume as suas responsabilidades e pensa nas consequências dos seus atos. Tem também a maturidade espiritual. Na Bíblia, é o crescimento na fé, é o desenvolvimento do caráter relacional com Deus. A pessoa que deixa de ter algumas atitudes infantis e ela começa a ser um homem, uma mulher mais madura, procurando viver aquilo que, segundo a palavra de Deus, somos instruídos. Amados, eu me lembro de quando eu cheguei no Evangelho, como o Senhor foi transformando a minha vida. Vendo alguns irmãos aqui, posso ver o quanto amadureceram na presença de Deus. Efésios 4, verso 13 e 14, fala sobre chegar à medida da estatura completa de Cristo. O que quer dizer isso? Ninguém de nós vamos ser como Cristo, porque Cristo, Jesus, era perfeito. Mas aqui fala sobre um amadurecimento, sobre um processo de melhora, sobre um processo de santificação, sobre um processo de transformação. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós todos devemos entrar em um processo de melhora, todos devemos entrar em um processo de crescimento, de amadurecimento. Todos nós devemos nos fortalecer no Senhor, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Devemos criar raízes, devemos amadurecer. E a palavra nos ensina muito quanto à maturidade e quanto à imaturidade. Preste atenção. Essa palavra vai ensinar a mim e a você que não basta apenas termos fé. A fé é necessária, mas as ações do nosso dia a dia, que sejam de forma madura ou imaturas, tanto elas nos abençoam, tanto elas nos levam a viver um próximo nível, acessar um propósito, acessar uma bênção de Deus, quanto elas nos impedem de viver aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida. Então, por favor, eu te incentivo, fique atento. Ouça aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Não é por acaso essa palavra. Há dias que que eu estou remoendo isso em meu coração, e eu tenho muito conteúdo, pretendo ser rápido, objetivo, mas eu quero incentivar você, não durma, não fique desatento, ouça aquilo que Deus tem para falar contigo nessa noite, amém? Primeiro ponto, eu quero falar sobre a filiação e a herança de Deus. A filiação e a herança de Deus. Quando se fala em herança, poucos de nós temos, vamos dizer, entendemos do que se fala. Poucos de nós vivemos com isso próximo, normalmente isso está longe de nós. Quando se fala em herança, normalmente nós ouvimos história, vemos em um filme, porque eu acredito que poucos irmãos recebem uma boa herança. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que, quando o pai e a mãe morrem, deixa ainda muitas das vezes uma dívida, problemas. Poucas são as famílias que conseguem deixar boas heranças, não apenas financeiras, mas heranças, boas marcas paternas, de educação, de ensino, de cristianismo, de exemplo de pai e de mãe. Como pastor, eu tenho a oportunidade de acompanhar muitas vidas,
A palavra de Deus nos ensina que um dos discípulos dos profetas morre, e quando ele morre, ele deixa a viúva, ele deixa a sua esposa e os seus filhos em dívidas. E esta mulher chega ao profeta dizendo: o meu marido era o teu discípulo, servo do Senhor, mas ele morreu, e agora querem tomar o meu filho. Nós vemos então um problema financeiro que esse homem tinha, uma falta de administração, um problema de administração, um problema de cuidado da casa, e quando então repentinamente ele morre, agora fica um problema para os filhos. Então, quando nós falamos em herança, eu particularmente conheço poucas pessoas que tenham um bom acesso à herança, a boas heranças. E o texto aqui ele fala de filiação e de herança. Quando você pensa em herança, o que te vem à mente? Quando o pai morre, quando a mãe morre e deixa a você um bem. Mas eu não quero falar apenas desse bem material, eu não estou aqui falando apenas de finanças, eu quero falar em algo deixado pelo pai ou pela mãe, e sobretudo, eu quero falar sobre algo deixado por Deus para mim e para você. Leia comigo o verso de número 1, capítulo 4 de Gálatas, verso 1, acompanhe comigo. O texto diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Verso 2: mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. O texto fala sobre alguém que tem uma herança, mas ainda não tem acesso a essa herança. Por quê? Porque é menor de idade, porque ainda não tem a condição de receber a herança dos seus pais. Então o texto aqui faz uma comparação. Durante em que o herdeiro é menor, ele tem a herança, mas ele nada é diferente de um escravo. Por quê? Porque ele tem toda uma bênção, mas ele ainda não pode usufruir dessa bênção. E o texto diz que esta bênção, esta herança, está sobre a responsabilidade de tutores e de administradores. Por quê? Porque é uma criança e não sabe usar tudo aquilo que ainda tem. O texto nos ensina que a herança não será entregue ao herdeiro enquanto ele não tiver a capacidade de administrá-la. Agora acompanhe comigo o verso de número 5 e o verso 7, diz assim: para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Até aqui, deixa eu te explicar o que eu estou querendo pregar. O texto está falando sobre um pai que deixa a herança para o filho, e o texto agora está falando que nós somos filhos de Deus. O texto está dizendo que Jesus nos resgatou da lei, dos rudimentos da lei, e que Ele então nos adotou como filhos de Deus. Filho de Deus não é todo aquele que se considera filho. Filho de Deus é todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há algo chamado na teologia de primeira obra da graça, que é justificação, regeneração e adoção. O que é isso, pastor? Quando eu reconheço que Cristo morreu na cruz por mim, eu sou justificado. Jesus perdoa os meus pecados, Ele leva os meus pecados na cruz, e instantaneamente eu nasço de novo, eu sou regenerado, e instantaneamente eu sou adotado como filho. Na igreja do Nazareno isso se chama primeira obra da graça, é o ato de Deus por nós, a qual Ele nos justifica, a qual nós nascemos de novo, e a qual nós somos adotados como filhos. Então preste atenção, o texto está dizendo que existe uma herança, e o texto está dizendo que esta herança é para os filhos, e o texto agora diz que todo aquele que reconhece a Cristo como o Senhor da sua vida, é justificado, nasce de novo e é adotado por Deus
como filho. Preste atenção, olhe para mim. Eu quero dizer a você, se você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados na cruz. Agora você que não era justo, que não é justo, a palavra do Senhor então nos ensina que você foi tornado justo diante de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço do seu pecado foi cravado na cruz, porque Cristo te justificou, e agora você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Quando temos um encontro com Cristo, Ele nos oferece novidade de vida. Não importa quem você foi no passado, não importa o que você fez no passado, quando temos um encontro com Cristo, nascemos de novo, somos uma nova criatura, os nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito no livro da vida, e instantaneamente o Senhor nos adota como filhos de Deus. Verso 6 diz: a qual clamamos, Abba, Pai. Oh, queridos, como é bom ouvir isso. Nós temos um Deus que nos chama de filhos. Nós temos um Deus a qual nós podemos chamar de nosso Pai. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Deus é o seu Pai. E agora, se Deus é o seu Pai, nós temos então uma herança. É isso que eu quero te explicar. Se somos filhos de Deus, temos também uma herança. Veja comigo o verso 7, de sorte que já não és mais escravo. Por quê? Quem é o escravo? O escravo é aquele que é acorrentado, o escravo é aquele que não é livre, o escravo é aquele que é preso. Aqui simboliza o pecado, mas não há mais pecado que nos domine. Por quê? Porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Então já não és mais escravo, porém filho de Deus. Agora preste atenção, sendo filho também herdeiro por Deus. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pastor, me explica o que é esse negócio de co-herdeiros. Preste atenção. Se somos filhos de Deus, quem mais é filho de Deus? Quem mais é filho de Deus? Jesus Cristo. O texto está dizendo: se somos filhos de Deus, somos agora co-herdeiros com Cristo. Está querendo dizer, somos irmãos assim como Cristo. Cristo é o Filho unigênito de Deus, o herdeiro legítimo de todas as coisas. Glória a Deus é chuva, não esquenta não. Dá um glória a Deus por isso aí. Ô glória, amém? Olha que benção. Então, Cristo é o Filho unigênito e o primogênito de Deus. E ao nos adotar como filhos, Deus nos torna co-herdeiros. O que quer dizer? Preste atenção nisso. Dividimos com Cristo a mesma herança. Queridos, olha que bênção isso. Dividimos com Cristo a mesma herança. As promessas que foram feitas sobre o Messias, assim muitas delas estão repartidas sobre nós. Por exemplo, a morte de Cristo sobre o pecado. Jesus Cristo venceu na cruz do pecado, e assim eu e você podemos agora vencer o pecado em nome de Jesus. Temos também a sua glória futura. Há uma morada eterna preparada para nós lá no céu. Cristo morreu, conquistou para nós um lugar, o seu nome foi escrito no livro da vida. Há uma herança, há uma promessa preparada para mim e para você. Outra promessa, outra herança, é a comunhão eterna com Deus. Como é bom, nós falamos, Deus ouve, Deus responde, Deus age, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma. Queridos, podemos ter relacionamento com Deus. A palavra nos ensina que lá em Gênesis, o homem e a mulher pecaram, destituídos foram da glória de Deus, afastados foram do Senhor, mas o Senhor nos reconciliou com o Pai, através de
Jesus Cristo, e agora temos uma comunhão eterna com Deus para sempre. Você pode glorificar a Deus por isso? Então nós vamos entender, há uma herança preparada para mim e para você, há muitas coisas que Deus deseja fazer em nosso meio. Você precisa entender, nós já não somos mais escravos, mas livres. Escravo é aquele que não tem liberdade, escravo é aquele que não tem domínio sobre a sua própria vida. Preste atenção, queridos, você não é mais escravo. Não seja escravo de nenhum vício, não seja escravo de nada. Nada pode te escravizar, te prender. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, e há promessas de Deus para nós. Agora a questão é, segundo ponto, para receber a herança precisamos amadurecer. Para receber a herança precisamos amadurecer. Você que pode, anote isso. Nos versos 1 e 2 entendemos que o herdeiro só recebe a sua herança quando deixa de ser um menino. Repita assim comigo: o herdeiro só recebe a herança quando deixa de ser um menino. Acompanhe comigo, 1 Coríntios, projeta para mim por favor. 1 Coríntios, preciso da projeção lá por favor. 1 Coríntios 13, 11. A palavra do Senhor diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como, discorria como, mas logo que cheguei a ser homem, isso pode ser homem ou mulher. O texto está querendo dizer que chegou um tempo de maturidade, chegou um tempo de crescimento, mas logo que cheguei a ser homem, acabei, ou aqui está dizendo, desisti das coisas próprias de menino. O texto nos ensina no verso 1 de Gálatas 4, que havia uma herança que este homem tinha, que este menino tinha, mas ele não poderia desfrutar, enquanto não houvesse crescimento, enquanto não houvesse amadurecimento. E todos nós passamos por um tempo da juventude, todos nós passamos pelo tempo de ser meninos, meninas, adolescentes, que não tínhamos compromissos. Olha, quando eu era menino, falava como menino. Quem se lembra das gírias que você falava? Lembra? Qual que era a gíria da época? Pastor Paulo, cadê o pastor Paulo? O pastor Paulo é o nosso ancião, né? O pastor Paulo estava aqui agora há pouco, contando algumas coisas do passado, né? E aí, contando coisas de como que era no passado. E o texto está dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino. Lembra da fase da adolescência? O que você sentia, o que você pensava, o que você fazia, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, agora preste atenção, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amados, eu quero falar agora alguns pontos, alguns conselhos. Quero falar um pouquinho primeiro sobre os filhos, família, e depois eu quero falar um pouco sobre a sua vida. Quero falar um pouco sobre herança. O texto fala de meninos, eu quero falar de filhos. Você que tem filhos, se nós não cuidarmos da herança dos filhos, do cuidado da vida dos filhos, nós corremos o risco de que os nossos filhos se percam e não vivam aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Quem aqui tem filho? Levante a mão. Quem tem filho? É aqui com você que eu quero falar. Essa semana eu vi um vídeo que mexeu bastante comigo, de um pastor chamado Douglas Gonçalves, é um pastor brasileiro. E ele conta uma história que o seu pai, num almoço, o pastor Josué Gonçalves, estava contando, eles almoçando e um passando essa informação para o outro, dizendo sobre uma casa onde os pais estavam brigando dentro de casa, o marido e a esposa brigando em uma desavença grande. Eu acho que ele comentou até que talvez houve uma agressão dentro de casa, o marido e a esposa se agrediram. E chegou um momento em que o pai pega uma criança de colo,
no colo, uma criança pequena, e vai para a sacada do prédio. E fica ali por alguns momentos, ameaçando se jogar do prédio. E ele ameaça se jogar, e se ameaça se jogar, e com a criança no colo. E nós já vimos, muitas vezes, chantagens como essa, situações como essa, em que o marido e a esposa, às vezes, brigam, se agridem, se matam. Muitas vezes o marido mata a esposa, mata o filho, tragédias. E quando ele estava contando essa história, eu fiquei imaginando, a gente logo pensa um final diferente, né? E aí eu fiquei imaginando, não, ele vai falar que não aconteceu nada. Mas ele conta que o pai ali ameaçando se jogar do 7º andar do prédio com o seu filho no colo. E ele por alguns instantes ameaça, até que o momento ele pega o seu filho, e ele e o seu filho se jogam do 7º andar do prédio. Então morre o pai e morre o filho. Queridos, eu quero dizer a você, paternidade é exatamente isso. Você que é pai, você que é mãe, você tem um filho no seu colo. E tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo como esse pai. Quando você abençoa a sua casa, ou quando você faz algo que afeta a sua casa, quando você descumpre aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você desobedece a Deus, quando você peca, quando você vai contra aquilo que a palavra de Deus tem para você, é como se nós estivéssemos nos jogando da janela do 7º andar, e os nossos filhos estivessem no nosso colo. Uma palavra que mudou a minha vida é aquela palavra de Moisés, onde o texto diz que Moisés está com a sua mão estendida, e o povo está lá embaixo. Quando Moisés estendia a mão, o povo prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perecia. É interessante que Josué está com a espada e o povo lá embaixo, mas o líder do povo está lá em cima com a mão estendida. Quando Moisés estende a mão, a vitória vem. Quando Moisés abaixa a mão, a derrota vem. Você que é o pai de família, que é a mãe, você que é o marido, você que é a esposa, você precisa entender que você é o Moisés da sua casa. Quando você está com as suas mãos levantadas, a sua casa vai bem. Quando você se prostra, quando você abaixa a sua mão, a sua casa não vai bem. Quando você levanta a sua mão, você está sustentando a sua casa. Quando você abaixa a sua mão, é como se você estivesse pulando numa janela do 7º andar. Nós precisamos entender que nós temos esse compromisso de cuidar daquilo que Deus tem. Queridos, quantas promessas haviam sobre a vida dessa criança, mas o pai matou toda a herança que Deus tinha para a vida desse filho. O pai matou toda a promessa, tudo aquilo, todo o propósito, tudo aquilo que Deus um dia tinha sonhado e planejado para a vida do seu filho. Eu quero dizer a você que tem um filho, uma filha, Deus o fez por um propósito, e você é o tutor e administrador dos seus filhos. Deus deu a você a responsabilidade de abençoá-los, e eu quero dizer a você, não pule da janela do 7º andar. Abençoe os seus filhos. A sua vida não tem apenas a ver com você. A partir do momento que você decidiu, ou que você fez algo para ter um filho, a sua vida não tem mais apenas a ver com você. Você tem um filho no seu colo. Muitas das vezes nós estamos cansados, muitas vezes estamos desanimados, mas a minha vida não tem a ver comigo, eu tenho uma filha no colo. O que eu faço interfere na vida dela. O que eu faço de bom a abençoa, mas o que eu faço de ruim é como se eu pulasse numa janela de 7º andar. A destrói, a machuca. A sua maturidade ou a sua imaturidade afeta a vida do seu filho, afeta a vida do seu marido, afeta a vida da sua esposa, afeta a igreja, afeta o seu ministério. Muitas das vezes Deus quer realizar e operar algumas coisas na nossa vida, mas Deus diz, eu não entrego a você, enquanto você não amadurecer, enquanto você não tiver condições de receber aquilo que eu tenho para te entregar. Há uma herança preparada para nós, mas muitas das vezes a nossa imaturidade faz com que Deus ainda não entregue aquilo que Ele tem a revelar. Eu tenho um testemunho que eu posso contar com amor, não é para expor, mas é para usar como exemplo para você. Eu não tenho dúvidas do amor do meu pai por mim, eu não tenho dúvidas do amor da minha mãe por mim. Graças a Deus eu sempre tive pais que me amaram, que me amam.
Mas eu me lembro da minha adolescência, que meu pai recebeu uma proposta de emprego para trabalhar em outra cidade, uma cidade próxima, praticamente 100 quilômetros daqui. E eu me lembro que eu tinha 14 anos de idade. E eu estava vivendo uma fase muito legal na minha vida, com alguns desejos, olha só, 14 anos, né? Já acho que é dono do próprio nariz, alguns desejos, alguns planos, alguns sonhos. Olha, quem vê pensa que era um adulto. E eu me lembro que os meus pais falaram, nós precisamos mudar de cidade. A minha mãe falou, e aí eu usei todas as justificativas, tudo que eu podia usar para dizer, eu não posso ir, não é eu não quero, é eu não posso, porque eu preciso fazer isso, porque vai acontecer isso, porque é justo nesse ano, porque eu quero jogar bola, porque eu quero não sei o quê, porque isso vai me atrapalhar, porque... E os meus pais me amam tanto e me amaram tanto, que foram morar em outra cidade, meu pai, minha mãe e minha irmã, e me deixaram morando na casa de uma tia, porque eu disse que eu não podia ir, eu disse que eu precisava, eu não queria, eu precisava, você entendeu uma diferença, né? E eles me deixaram ficar. Se eu posso dizer a você com muito amor, isso foi um grande erro, porque uma pessoa com 14 anos não pode ser dona do próprio nariz. Ela não tem condições, ela não tem maturidade para viver a sua vida sozinha. Ela vai fazer coisa errada. E eu já comecei errado, eu já comecei com propósitos errados, eu já comecei com desculpa errada, eu já comecei com intenções erradas. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque você precisa dizer não para os seus filhos muitas das vezes. Hoje já existem pais que não sabem dizer não para o seu filho. Mas o meu filho precisa. Mas ele disse, pastor, e eu confio nele. Tadinho dele, pastor. Eu quero dizer a você, tadinho nada. Ele não sabe o que ele quer. E por amá-lo, por amá-la, muitas das vezes nós satisfazemos as suas vontades. Mas o que eu quero dizer a você? Estas decisões vão fazer com que os seus filhos pulem etapas na sua vida. Muitas vezes, este menino, esta menina, não tem idade para viver aquilo que ele já quer começar a viver. Um dos grandes problemas que está acontecendo em nosso dia a dia, pessoas que não sabem esperar o tempo, a maturidade de viver aquilo que Deus quer que ela viva, querem viver antes do tempo, querem namorar antes do tempo, querem casar antes do tempo. Eu não encontrei a pessoa, mas vai essa mesmo, porque eu não consigo ficar solteiro. Eu não encontrei o emprego, mas vai esse mesmo, porque eu não posso esperar. Eu não encontrei. Não sabem esperar. Vamos ler novamente Gálatas 4, volte lá comigo, por favor. Gálatas 4, verso 1. Diz assim: digo, pois que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. O texto está dizendo, olha, enquanto ele é menor, ele não tem nada diferente de um escravo. Lembrando que ele é senhor de tudo, tudo é dele, mas, verso 2, mas está sob tutores e curadores, algumas traduções vão dizer administradores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Hoje a sociedade diz que você não pode dizer ao seu filho quando ele vai namorar, você não pode dizer ao seu filho quando ele vai ter relação sexual, você não pode, por exemplo, a minha filha, eu ainda não dei um celular com redes sociais para ela. Quantas pessoas eu conheço, quantos jovens eu conheço que já tiveram acesso à pornografia? Quantos jovens, eu quero te fazer só uma reflexão, você que está me ouvindo que é adulto, com quantos anos você teve acesso à pornografia? Com quantos anos você teve acesso, a maioria que já tem pelo menos idade para ouvir já sabem o que é, então não fique preocupado se seu filho é adolescente. Quantos anos você teve acesso à masturbação, à traição? E tudo isso antes do tempo de você ter discernimento, de entender o que é, para que serve. Muitas vezes você foi incentivado, jogado, levado a fazer coisas, e aí você começou a fazer, e depois que se perde a inocência, não volta
mais. Sempre uso um exemplo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus chega diante deles e eles se cobrem. O que Deus fala? Por que vocês estão se cobrindo? E qual foi as suas respostas? Porque nós estamos nus. Mas quem disse que vocês estão nus? Depois que entrou o pecado, perdeu-se a inocência. E depois que viu a primeira vez, depois que fez a primeira vez, não tem mais volta. Sabe por que muitos casamentos estão destruídos hoje? Porque desde a infância o homem teve uma vida disfuncional sexualmente. Desde a infância a mulher, muitas foram abusadas, eu não vou usar aqui palavras mais fortes, mas foram violentadas, muitas foram entregues pelos pais para relacionamentos que não as abençoaram, muitas começaram a se relacionar por causa da falta de um ambiente saudável dentro de casa, então casou-se para sair de casa, saiu de casa para encontrar um ambiente em que lhe desse um escape do lar em que ele ou que ela vivia, e aí saíram, criaram um problema saindo de outro. Tudo isso mostra uma falta de ambiente saudável, falta de maturidade, falta de cuidado, falta de paternidade. Então não tenha medo de dizer não aos seus filhos, porque a palavra de Deus diz: você é o cuidador, você é o administrador da vida dele. Homem, você que é casado, você é que é o sacerdote da sua casa, é você quem abençoa a sua esposa. Seja exemplo para ela, seja o sacerdote sobre a vida dela, abençoe a vida dela, corrija a vida dela. Mulher, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E quantos relacionamentos imaturos nós vemos? Pessoas que se agridem, pessoas que se ofendem, pessoas que brigam por qualquer coisa. Pessoas que ao invés de desfrutarem da herança, da bênção que Deus tem para a sua vida, se desgastam todos os dias, se machucam todos os dias, por imaturidade, por coisinhas de criança. A palavra de Deus diz: quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Mas queridos, você casou e ainda fica agindo como criança, brigando, ficando de mal. Não sabe sentar e ajustar, não sabe sentar e conversar, não sabe pedir perdão, não sabe reconhecer os seus erros. Então essa é uma palavra muito séria. O número de homens hoje na cadeia, o número de mulheres hoje na cadeia, o número de filhos de crentes hoje que não querem mais ir para a igreja, porque não querem ter um casamento igual ao dos pais, não querem ter uma vida igual ao dos pais, não querem ser crente igual aos pais, muitos filhos que não querem mais se casar, muitas mulheres que já não têm mais o sonho de pôr um vestido de noiva, porque o relacionamento que vê dentro de casa não é um relacionamento que vê na palavra de Deus. O que os nossos filhos têm visto dentro de casa? Então que nós possamos sair daqui com essa palavra em nosso coração. Há uma herança preparada para nós, a mão do Senhor estendida para nos abençoar, promessas sobre a nossa vida, mas não pule as etapas, não seja imaturo. Sabe o que tem acontecido muito nos dias de hoje? Tudo é apressado, né? A gente é da geração Netflix, da geração fast food, né? Quando você precisa comer rápido, eu preciso comer alguma coisa em Rio Preto, você está ali na Baía de Bacite, onde você vai? McDonald's, olha lá, tá vendo? A gente já sabe, não é? Eu sou assim, eu não consigo, nesse momento eu não gosto mais, não estou conseguindo comer, mas quantas vezes eu e a pastora estamos correndo, está na geração do fast food, passa, pega, come, corre, vai, tudo a gente quer rápido. Você liga a televisão, Netflix, Amazon Prime, Disney, não sei quantos canal, e eu não sei se você é igual eu, mas às vezes você passa e não encontra. Aí você fala assim, mas não tem nada para assistir. Há um tempo atrás a gente tinha que pegar o carro, ir na locadora, ia lá, pegava um filme, voltava para casa.
Às vezes chegava em casa, você colocava, a hora que você colocava o negócio estava arriscado, lembra? Travava, não funcionava. Hoje a gente tem tudo na mão, a gente quer hoje, querido, tudo na mão. Vai explicar para o teu filho como que era um tempo atrás. Ele vai falar, você está doido, como que era, como que vivia no negócio desse? Um dia minha filha falou assim para mim, nossa pai, como que vive, a gente estava sem ar-condicionado para alguma coisa, nossa meu Deus, como que vive sem ar-condicionado? Eu falei, meu Deus, estou criando um monstro, Jesus. Estamos criando um monstro. Pai, como que vive? Eu falei, eu olhei assim, falei, não acredito, Jesus. É a geração que nós estamos vivendo, querido. Agora eu quero dizer a você, tome cuidado de pular etapas. Sabe o que está acontecendo nas igrejas? A palavra de Deus diz que o obreiro não pode ser neófito. Você sabe o que é neófito? É novo na fé. Hoje em dia, o evangelho tem se expandido, mas também o obreiro chega na obra do Senhor, na casa do Senhor, começa a ler alguns versículos, interpretar, não quer estudar, não quer fazer nada, mas ele já logo fala, eu vou ser pastor e agora eu vou abrir uma igreja. Se não me der uma oportunidade, eu abro um CNPJ e abro uma igreja. Queridos, a gente vê igreja em tudo quanto é lugar. Glória a Deus pelas igrejas abertas, melhor que bar aberto, assim a palavra de Deus nos diz. Porém também, a palavra de Deus diz que o obreiro não pode ser neófito, novo convertido. A palavra de Deus diz que primeiro o obreiro precisa ser provado, para depois ser aprovado. Primeiro ele precisa ser colocado no fogo, suportar o processo, e depois ele será aprovado, e quem o aprova é o próprio Deus. Mas hoje tem muitas das vezes igrejas que tem mais obreiro que gente, tem mais igreja que gente, e aqui não é uma igreja perfeita, mas tome cuidado do que você tem ouvido por aí. Tome cuidado com o que você tem emprestado os seus ouvidos, porque nós temos, principalmente com a internet tem dado voz aos tolos. É cada coisa que a gente vê, é cada coisa que a gente ouve, e isso tem destruído a sociedade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. Ah não, mas um pastor veio e me falou, aí uma mulher de Deus, uma profeta veio e revelou, e aí pastor, eu estava assistindo uma live, e uma mulher, e você entra naquele negócio e você fala, meu Deus, o que é isso? Muitos se intitulando isso e aquilo em nome de Deus, mas não suportam o processo, não suportam ser colocados no fogo, não suportam esperar em Deus, servir. A palavra de Deus diz, aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Quero chamar o louvor, por favor. Eu não sei se você é um homem maduro, se você é uma mulher madura, mas com essa palavra nós entendemos que não basta nós termos fé, que é extremamente necessária, mas que a maturidade nos leva a um nível, nos leva ao acesso à herança de Deus, nos dá acesso a promessas que Deus tem para nós, e a imaturidade nos destrói. Eu quero falar sobre características de pessoas maduras. Você conhece pessoas maduras? Homem maduro, homem que amadureceu, mulher que amadureceu. Pessoas maduras são pessoas que controlam os seus sentimentos em vez de agir por impulso. Tome cuidado, não seja uma pessoa de ânimo dobre, que a qualquer momento joga tudo fora e desperdiça tudo aquilo que Deus tem para você. Aprenda a controlar os seus sentimentos, os seus impulsos. Pessoas maduras conseguem suportar as críticas, ouvir, sem levar para o pessoal, sem achar que é um ataque. Pessoas maduras conseguem entender, olha, não faça assim, isso está errado, isso não é bom. Pessoas maduras conseguem abandonar o passado e olhar para frente. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Meus irmãos, eu quero dizer a você, não dá para ser
cristão, homem e mulher de Deus, e continuar vivendo aquela mesma vida. Deus te chama a viver em novidade de vida. Deus tem algo novo para você, Deus tem algo novo para a sua casa. Então você precisa abandonar o passado e viver aquilo que Deus tem para a tua casa. O homem e a mulher madura tem opinião formada e não vive de comparações. O que eu admiro muito na vida de uma pessoa é alguém que tem opinião formada, alguém que sabe o que quer, alguém que não depende de alguém falar, ai você é bonito, ai você é feia, alguém que não depende de um elogio, alguém que não para por causa de uma crítica, alguém que sabe quem é diante de Deus, como Deus me chama. O texto diz que a palavra de Deus nos ensina que quando Jesus passa debaixo de Zaqueu, debaixo de uma árvore, ele olha para cima e diz: ei Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. O povo disse: mas como que o senhor vai ficar na casa de Zaqueu? Não importa o que o povo está dizendo, importa que Jesus está me chamando pelo nome, importa o que Jesus quer fazer na minha vida, importa o que Jesus quer fazer na minha casa. Quando o cego Bartimeu estava gritando: ei Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, todos tentaram pará-lo, mas cada vez ele gritava mais. Por quê? Porque não importa o que os outros falam, não importa o que os outros pensam. Por quê? Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei o que Deus quer fazer na minha vida. Pessoas maduras não se importam com a opinião dos outros. Por quê? Porque tem a sua opinião formada. Ai pastor, por que falaram isso de mim? Ai pastor, por que não sei? Eu tenho algo comigo. Quem tem a verdade não precisa ficar se justificando. Quando você tem a verdade na sua vida, você não precisa ficar se justificando. Você não precisa postar no store, você não precisa mandar indireta no Facebook, você não precisa se justificar. Você tem a verdade, e você tem um juiz, um advogado que advoga a sua causa. A maturidade nos faz manter a fé, mesmo em tempos difíceis. A maturidade te faz manter a fé, mesmo em tempos difíceis. Fique de pé, você que pode. Talvez você está passando por tempos difíceis. Você vê situações acontecendo, situações se levantando. Um dia Jesus diz aos discípulos que todos haveriam de traí-lo, de negá-lo. E Pedro então se levanta, o Pedrão, quem lembra do Pedrão? O Pedrão era uma benção. Falou alguma coisa, o Pedrão já pulava em cima e já trocava em cima. Eu não! E aí quando Jesus diz: vocês vão me trair, vocês vão me abandonar, todos vocês. E aí Pedro diz: Senhor, olha o que Pedro diz: Senhor, todos podem te abandonar, eu jamais. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado, olha para mim. Senhor, todos aqui, todos te abandonam, eu jamais. Sabe o que Jesus diz para ele? Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quando Jesus foi adverti-lo mais uma vez, e Pedro mais uma vez com audácia respondeu, Jesus diz assim: Pedro, Satanás te procura para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Preste atenção nisso. Jesus está dizendo assim: Pedro, Satanás está se levantando contra a tua vida, mas eu estou orando por você para que você não desfaleça. Amado, preste atenção em nome de Jesus, ouça essa palavra. Há momentos em que Deus precisa permitir a tentação sobre a sua vida, a provação sobre a sua vida. E Deus diz: eu somente roguei por ti para que você não desista, para que você não desfaleça, mas eu não posso impedir o que vai acontecer, mas eu estou orando por você. Eu me lembro um momento que a Gláucia estava passando por algo,
E eu e a pastora ligamos para ela e dizemos assim, eu lembro que eu disse assim para ela, falei, filha, eu não posso passar com você pelo que você vai passar, mas nós podemos passar com você. Eu não posso passar por você, mas eu posso passar com você. A coisa na sua vida é que é só você quem pode passar, e Deus não vai te poupar disso. Mas preste atenção, Deus está forjando você. Talvez você é uma manga verde hoje. Deus está querendo te levar a um próximo nível. Jesus diz a Pedro, Satanás se levantou contra ti, e eu estou orando por você, Pedro. Você não vai desfalecer. Para alguns fica essa palavra nessa noite. O inimigo tem se levantado, e eu quero orar por você nessa noite, para que você não desfaleça. Como pastor, muitas das vezes eu vejo irmãos caminhando para alguns lugares, fazendo algumas coisas, e eu aprendi a entender que às vezes eu só posso orar. Como pai e mãe, às vezes você vê o seu filho fazendo coisas que você não queria que eles fizessem, não é assim? Mas o que você pode fazer? Orar por eles. Então vamos orar agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor, diante da palavra do Senhor que foi ministrada, entendemos que somos teus filhos. Um dia fomos escravos, vivemos presos aos rudimentos do mundo e da lei, mas o sangue de Jesus foi derramado na cruz em favor dos nossos pecados. Fomos justificados na cruz, fomos perdoados, fomos regenerados e adotados como filhos. Agora temos uma herança preparada para cada um de nós. Senhor, agora eu oro por cada um dos teus filhos e das tuas ovelhas. Alguns estão sendo tentados, alguns estão sendo provados, Senhor. Mas Pai, que isso gere em nós um amadurecimento. Não deixe, Senhor, que os nossos pés vacilem. Não deixe, Senhor, que estes homens e que essas mulheres desanimem. Não deixe que ele desfaleça. Não deixe que ele se afaste da tua presença, em nome de Jesus. Gera em nós, Senhor, uma maturidade, um crescimento, a sabedoria, que nós possamos crescer em tua presença e ter acesso à herança que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família nesse lugar. Eu repreendo toda a imaturidade que tem causado destruição nos lares, nos casamentos e nos filhos. Pai, coloca no coração desse homem e dessa mulher, amoleça esse coração. Ensine, Senhor, este homem a pedir perdão, essa mulher a liberar perdão. Pai, que em nome de Jesus o Senhor traga de volta a alegria, que o Senhor traga de volta a paz, que o Senhor tire, Pai, destes rostos, desta casa, o choro, a tristeza, Senhor. Que nós possamos viver as tuas promessas em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, eu convido você a falar com o Senhor aí no seu lugar, abrir o seu coração para Ele. Peça ao Senhor, Senhor, visita a minha vida, visita a minha casa, visita a minha família, fortaleça os meus pés, seja comigo em nome de Jesus. Eu não sou mais
sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Quantos princípios aprendemos diante da tua palavra. Agora eu te peço que o Senhor complete a obra que o Senhor começou, que essa palavra gere a transformação, os frutos necessários a qual foram propostos pelo Senhor. Que cada um de nós possamos dar liberdade ao teu Espírito Santo para agir na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossa casa, guardados pelo Senhor. Nos dê um final de domingo abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Eu entrego em tuas mãos a segunda, a terça, quarta, quinta, sexta, sábado e próximo domingo. Que o Senhor prospere a obra das nossas mãos. Guarda a vida de cada um nas rodovias, nas estradas, nos serviços perigosos, os casamentos, os filhos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha reinar hoje e sempre sobre as nossas vidas. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.